igreja? Feliz sábado. Eu estou muito feliz, mas não é uma expressão formal, é uma felicidade mesmo de estar aqui. A gente sempre planeja nossas férias para fora. Já é o segundo ano que nós viemos para cá. E assim, nós viemos com tanta alegria porque nós já moramos aqui, nós somos de fato assim, uma irmandade. Então, quando a gente vem para cá, tem os nossos parentes de sangue, os nossos parentes espirituais. Então, para mim é uma honra estar aqui. Como já foi falado, o tema é o médico dos médicos. Eu queria convidar mais para frente as crianças. Olha, elas estão de parabéns, elas ficaram tão quietinhas que eu falei para a Xira, as crianças foram embora. Elas estão tão quietinhas. Eu queria convidar o André, a Amanda, a Ellen, as crianças que estão lá no fundo. Tem uma mensagem também especial para vocês, tá? Vão sentando aqui, tá na frente. Vamos trazer as nossas crianças, porque se nós doutrinarmos elas, futuramente elas vão batismo, vão ser missionárias e vão ganhar almas para o nosso Salvador. Isso, vamos nos acomodando aí. Isso, muito bem. Agora eu quero fazer uma pergunta primeiro às crianças. Quem de vocês já foram no médico? Quando você vai no médico, na maior parte você está doente, né? Porque você nunca foi, que bom, graças a Deus. Muitas vezes. Crianças, é ruim ficar doente? É ruim, né? Indo lá pra escola. Também, né? Mas é bom ter saúde, tá? Você fica com febre, fica amuadinho, não consegue brincar, correr, né? Pro meu filho, a parte mais triste de ficar doente é que ele não pode gritar. Ele ama gritar. Né? Então, assim, é muito ruim para a criança para ficar doente. E para os irmãos também, não é? É ruim ficar doente. Você fica em casa, uma febre chata, coriza, dependendo da doença. Né? Mas nós vamos falar agora de um médico. Já que nós estamos falando aqui do médico, eu quero mostrar para vocês. Aqui, eu quero falar para vocês sobre esse médico aqui. Quem aqui conhece esse médico? Conhece? Isso. O nome desse médico, sabe como que é o nome dele? Benjamin Carson. É o seu nome, olha só. Esse homem aqui, ele foi uma criança, no início, né, muito desmotivada. Ele sofria muito preconceito. Na época que ele nasceu, existia um preconceito chamado racismo. Então, na época, era muito difícil até para a escola. Tá? Por quê? Porque ele tinha a cor de pele moreninha. Hoje, graças a Deus, aqui a gente não tem, nós somos de Jesus, né? Então ele foi para a escola e ele tirava nota baixa. E ele falava para a mãe dele: mãe, estou tão triste, a minha nota foi muito baixa. E sabe o que a mãe dele fazia? Filho, não desista. Você agora todos os dias vai pegar o livro para ler. E a mãe dele foi tão perseverante com ele que ele começou as notas dele, foi aumentando, e ele ficou sendo o melhor da sala, sabia? E o sonho dele era ser médico. Ele falou: não, eu quero ser médico, eu quero curar, quero trabalhar em favor das crianças. Olha só que legal. E um dia, ele foi fazer uma cirurgia, mas não era uma cirurgia qualquer, tá? Sabe isso daqui, ó? Ali é um desenho de 2 bebezinhos que estão com a cabeça grudada. Se chama siameses, tá? Que são quem nasce com um órgão grudado um no outro. Vocês podem ver que as crianças, eles compartilhavam da mesma veia. Então não era qualquer médico que pegaria esse caso, né? Mas bem, ele tinha Jesus ao seu lado. Jesus estava com Ben em todos os momentos, porque Ben tinha um atributo, ele era perseverante, tá? Então ele topou. Ele fez um planejamento durante 5 meses. Ben foi planejando, foi convocando a sua equipe de médico para poder falar: será que a gente vai fazer isso? Porque não é só chegar lá com um bisturi, né, alguma coisa, ir lá e cortar.
tem muita coisa ali que está muito grudadinho. Quem é médico sabe, né? Então, ele topou. Ele fez a cirurgia. Sabe quantas horas durou essa cirurgia? 22 horas. Quantas horas tem um dia? Quem sabe, crianças? 24. Ele ficou quase um dia inteiro fazendo a cirurgia. E sabe quantas pessoas tinha dentro da sala? 50 pessoas. Já pensou? Uma sala com 50 pessoas ao redor ali. Tinha anestesista, tinha cardiologista, tinha todo tipo de médico lá na equipe de bem. Então, ele conseguiu ter sucesso. Na Bíblia, também conta uma história sobre um médico. Só que esse médico aqui é especial. Esse médico esteve com o Ben. Isso foi antes do Ben nascer, tá? A história que eu vou contar hoje para vocês, ela está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 40 em diante. Ó, sabe como se chama aquele homem ali? Se chama Jairo. Jairo tinha uma filha de quase 12 anos. E ela começou a ficar muito doente. Crianças, naquela época, os médicos não é igual ao médico de hoje, tá? Não tinha toda aquela tecnologia, tá? Nem vacina, era bem diferente o sistema de medicina deles. Então, era muito difícil, assim, para eles, quando chegava um paciente muito doente. Tinha que fazer muita coisa, muito tratamento. A maior parte deles era natural, tá? Então, ele soube que tinha um médico muito poderoso na época. Sabe quem era? Jesus. E ele pensou, nossa, minha filha está doente, nenhum médico pode ajudá-la, mas eu vou procurar Jesus. Eu ouvi falar que tem um homem galileu que cura as pessoas, ele cura as crianças também. Então Jairo pensou, eu vou lá, olha lá a filhinha dele como estava doente. Ela estava muito fraquinha, de cama, ela perdeu até a cor, né? Quase morrendo. Então eu vi, olha, chegou um homem galileu ali que está curando. Eu vou atrás dele. E daí, quando ele chegou na presença de Jesus, ele derramou seu coração lá. Falou, Senhor Jesus, por favor, cura minha filha. Não tem mais o que fazer por ela. Nós te pedimos, Senhor, por favor, vá na minha casa curar minha filha. E Jesus se compadeceu daquele pai, com aquele coração tão quebrantado. Daí, nesse mesmo período, nesse mesmo momento, tinha uma mulher. A Bíblia não fala o nome dela, mas a Bíblia diz que ela estava com 12 anos perdendo sangue. Já pensou? 12 anos perdendo sangue? Imagina que ela estava fraquinha, pálida, né? Ela gastou tudo que ela tinha com os médicos. E ninguém conseguia achar a cura dela. Fez 1001 tratamentos. E ela também soube que tinha um homem galileu que estava ali na sua região, que estava curando. E ela olhava as pessoas doentes indo lá até Jesus. Ela pensou, nossa, esse homem aí, eu vou pesquisar mais dele. Então, quando ela se aproximou do Salvador, aqui não mostra, mas Jesus na época estava tão famoso, mas tão famoso, que Jesus andava todo apertado assim, ó. Os discípulos ao redor e todo mundo querendo pegar em Jesus. Então ela pensou, bom, eu não vou conseguir chegar até o Salvador, mas se eu pelo menos tocar na sua veste, eu já vou ser curada. Crianças, tem poder no pano? Não. A roupa tem poder? Não. Então por que será que ela pensou, se eu pelo menos tocar? Ela usou ali ela usou a fé, um sentimento fundamental. Se eu pelo menos tocar no pano dele, eu já vou receber a cura. E isso ela fez. Com muita dificuldade, passando aqui, ela recebendo cotovelada, até que ela chegou, conseguiu encostar na borda da veste do Salvador. E Jesus, opa, peraí, tem alguma coisa estranha, alguém me tocou. E os discípulos, como assim, Jesus? Está todo mundo aqui te apertando, como que o Senhor fala, quem te tocou? Ele pensou, não, eu senti um toque diferente. Eu senti sair o quê? Virtude, eu senti sair poder. Gente, olha que fé. Aquela fé foi capaz de tirar o quê de Jesus? Virtude, olha, a nossa fé tem que ser assim. E daí, quando ele perguntou quem me tocou,
Jesus queria que a multidão também soubesse, porque a multidão já sabia que ela era uma pessoa enferma, mas agora a multidão tinha que saber que ela foi curada, porque a mulher já sofria preconceito. Agora imagina uma mulher doente. Agora Jesus queria mostrar para a multidão o quê? Que ela estava curada, estava sã. E nesse meio período, Jesus, como ele se compadecia no meio do caminho das pessoas, os cegos falavam: Jesus, tem compaixão de mim. As pessoas iam lá, ninguém conseguia deixar Jesus seguir o seu caminho. Só que daí Jesus, nesse meio período, ele se demorava. Até que chegou o momento que chegou o servo de Jairo. Jairo era rico, ele trabalhava na sinagoga. Aqui, ó. Aí, ele falou assim: mestre, por favor, não incomode mais o Senhor Jesus, porque a sua filha já morreu. Crianças, que dor para aquele pai, né? Saber que a sua filha morreu. Nossa, que tristeza. Irmãos, se coloquem só um pouquinho no lugar desse pai. Olha que tristeza, né? A menina morreu. Não tinha mais o que fazer. Já ele pediu desculpa a Jesus. Jesus, desculpa te incomodar, mas a minha filha já morreu. Só que Jairo também tinha uma fraqueza, né? Uma fraqueza de alma. Ele não tinha a mesma fé que a mulher, tá? E Jesus animou ele: Jairo, tenha bom ânimo, sua filha vai viver. Então agora surgiu uma esperança para Jairo. Jesus também tinha que curar o coração de Jairo. Vocês não concordam? Jairo também precisava da cura do Salvador. E quando Jesus chegou lá, imagina, não tinha carro, não tinha moto para Jesus ir rápido. Quando Jesus chegou naquela casa, já estava ocorrendo o culto fúnebre. O culto fúnebre. Eles já iam, porque os judeus naquela época morreram, já enterram logo. Eles não é igual aqui no Brasil, que a gente fica 24 horas, né? Lá não, velório. Eles morreram, 2 horas, eles já vão, o quê? Já vão enterrar, né? Ou colocar no sepulcro. E quando Jesus chegou lá, eles estavam chorando. Eu imagino que o corpo já estava querendo sair, né? Ou já estavam querendo levar o corpo para o cemitério. E daí, Jesus chegou perto daquela moça e falou: menina, levanta. Na mesma hora, ela deu um suspiro e viveu. Você sabia que Jesus é o dono da vida? Ele pode dar vida a quem quiser. E Jesus é o dono da vida eterna. Jesus tem a vida eterna. Quando Jesus, teve uma hora que Jesus falou assim: olha, aquele que crê em mim, mesmo que morra, ele vai viver. Ele viverá, tá? Então a vida está com Cristo. E Jesus falou lá: olha, vocês conhecem a morte, mas eu conheço a vida, tá? Crianças, nós também precisamos de um médico. Todo mundo está aqui, todo mundo está assistindo, todo mundo está sentado. Nós precisamos de um médico. Por quê? Tem uma doença que ela está assolando o mundo desde que o mundo entrou em pecado. Sabe quando que ela entrou em pecado? Há quase 6.000 anos atrás. E isso é considerado uma doença. Por quê? A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Então todo mundo que peca tem que fazer o quê? Morrer. Só que Jesus, ele morreu por nós, né? Esse peso a gente não sente porque Jesus já pagou, tá? Mas esse pecado aqui, ele é pior que o coronavírus, porque ele vai tirar a sua vida eterna. O coronavírus, você fica doente, né? Pode se curar, outras pessoas já descansaram, né? Mas essa daqui, se você não curar, você pode perder a sua vida eterna, que é o pecado, tá? E o pecado vai deixar manchas em nosso coração. Mas sabe qual que é as piores manchas que ficam em nosso coração? Eu quero convidar minha amiga auxiliar aqui. Ó, quando o nosso coração está sujo, né, simbolicamente nós falamos que está o quê? Preto, cheio de pecado, escuro. Tá, mas que pecados são esses? Vamos lá. Eu vou colocar aqui, não precisa vocês falarem se tem esse pecado ou não, tá bom? Só reflita, tá? Um pecado que mancha muito o nosso coração, sabe qual que é? Deixa eu ver se consigo dar aqui. Falar palavrão. Eu acredito que as crianças não falam palavrão aqui, né? Tá? Nós que somos de Jesus, não podemos falar palavrão. Esse pecado
pecado aqui, ele mancha o nosso coração, tá? Outro pecado aqui. Ai, ai, ai. Será que tem alguém com isso, tia Chile? Ó, pecado da revolta. Sabe quando a mamãe ou o papai pede para você fazer alguma coisa, você não quer obedecer? Aí fala, então você não vai mais fazer uma coisa, não vai mais no parquinho. E você fica aquela revolta, ai, mas eu vou me vingar, vou fazer aquilo. Pecado da revolta. Isso também mancha o nosso coração. Nós não podemos estar revoltados com a mamãe, com o papai, com a professora, com os tios da igreja, com os irmãos, com o pastor, o missionário, tá? Se nós temos algum pecado assim, nós precisamos o quê? Pedir a Jesus. Outro pecado também, parece que não, né? Mas é a desordem. Tem um texto que diz que os anjos do Senhor abençoam o lar organizado. Abençoam a igreja organizada. O quarto de vocês é organizado? Não precisa responder, tá bom? Só reflita. Então, a desordem deixa o nosso coração, deixa o nosso cérebro tão confuso. Você não consegue orar, você não consegue vir à igreja, tá? A desordem é uma coisa séria. Tem outro também que é bem sério, esse aqui, ó. O pecado da fofoca. A fofoca aqui eu considero que é um dos piores também. Por quê? Porque ela separa amigos, separa colegas, separa vizinhos. A gente não pode chegar a outra pessoa e falar, olha, fulano ali é feio, fulano fala muito, fulano fala isso. Se você tem um pecado parecido com esses aqui, peça ao Senhor, fala, Senhor Jesus, eu não quero mais fazer fofoca. Eu não quero mais falar mal de ninguém. Se eu ouvir aqui vai ficar surdo. A gente precisa ser igual à praia. Quem foi à praia? Como que é a água? A água chega na areia e volta. Não é? Fofoca chegou até você? Parou, volta pra lá. Tá? Chegou, alguém falou blá blá blá, eu não vou passar nada. Chegou até mim, parou. Vamos orar pela pessoa, tá? Então não é legal. Mostra que você é diferente, porque senão seu coração vai ficar como? Sujo. Não tá ficando sujo aqui, cheio de papel? Tá parecendo a rua, quando jogam plástico, papel, né? E tem outro pecado aqui também. Ai, ai, ai. O orgulho. Sabe qual que é o contrário do orgulho? Quem sabe? Os irmãos sabem? O antônimo do orgulho? É a humildade, né? Então a gente não pode ter orgulho no nosso coração. Nós precisamos o quê? Ser humildes, não se fechar. Eu sei o que é certo, eu sei o que é melhor. Estar atento aos conselhos, né? Então nós precisamos pedir a Jesus, por favor, quebra o meu orgulho, tá? Então nós precisamos estar em constante oração. Tem outro aqui, mas esse daqui, a fofoca é o mesmo, quer falar mal dos outros, tá? Tinha colocado duas vezes. Mas é o mesmo, falar mal, a gente não pode. E lá em Provérbios diz que Deus odeia 6 coisas, e a 7ª ele abomina. Sabe qual que é a 7ª? É falar mal do amiguinho, do irmão, tá? Não podemos. E esse daqui é a raiz de todos, tá? Ele aqui é a corrente que vibra para todos os sentimentos. É o ódio. Do ódio sai o orgulho, sai a revolta, fala palavrão, tá? Ele é a raiz de todos. Ele podia ser até o primeiro aqui, tá? Mas nós não podemos ter ódio. Ódio, quando a gente tem ódio, nós fechamos o coração para o médico dos médicos. Agora, Jesus não pode fazer mais nada se você tem ódio no seu coração, tá? Outra coisa aqui, ó, a desobediência, né? Nós aqui, como igreja, a gente quer que os nossos filhos obedeçam, não é, igreja? Nós obedecemos a Deus? Nós precisamos obedecer a Deus e exigir a obediência dos nossos filhos. As crianças precisam obedecer. Crianças, quando vocês obedecem aos pais, é como se estivesse obedecendo a Deus, tá? Então, obedecer aos pais é sinônimo de obedecer a quem? A Deus. E tem outro aqui. Ai, 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 esse daqui, descontentamento. Será que tem alguém que é descontente com alguma coisa? Será? Ah, eu não gostei, não foi do meu jeito. Ah, a cortina não colocaram o vermelho que eu queria. Ah, não vou fazer isso porque fulano está usando
sapato daquela cor. Ai, ai, ai. Tem pessoas que reclamam de tudo. Nada tá bom. Tá muito calor, tá chovendo muito, tá muito frio. Sempre tá descontente, né? Eu sei que às vezes tá calor, a gente quer falar, mas nem sempre quando a gente fala que tá calor, tá reclamando, tá? Mas o que eu quero dizer é que a gente não pode olhar com um olhar de sempre reclamar, de sempre criticar, tá bom? Se tá chovendo, glória a Deus, as plantinhas precisam de água. Se tá calor, glória a Deus, temos água para refrescar. Outra coisa também aqui, a falsidade, né? Jesus não ama a falsidade, tudo engloba aqui com a fofoca também, tá bom? Então, isso daqui, ele vai separar grandes amigos, pode acontecer coisas na sua família, nós precisamos o quê? Ser fiel, ser honesto. Deixa eu ver esse outro aqui. Esse aqui eu já falei até demais, reclamar, né? A blasfêmia também, é pecado blasfemar contra Deus. Às vezes vem uma decisão, papai e mãe tomam alguma decisão, em nome de Deus, né? Ou às vezes aqui no púlpito, a Bíblia fala, você blasfema contra Deus? Pecado, né? Ele tem pecados que não tem perdão, é o pecado do Espírito Santo, tá? Então nós precisamos sempre estar alertas com esse aqui, ó. E esse aqui também, a mentira. Existem muitos outros, mas eu coloquei alguns aqui, tá bom? Só que no meio de tudo isso aqui, olha como o coração ficou feio, né, tia Shirley? Nossa, cheio de coisa ruim. Nesse pecado, aqui ó, esse pecado aqui é seu coração. Mas sabe quem que governa todos esses sentimentos que está por trás de você? Olha quem está por trás aqui, ó. Satanás. Satanás, ele é o autor de todos esses sentimentos. Se você está com algum sentimento desse aqui, olha a Deus. Peça a Deus para que ele expulse do seu coração. Porque se você permitir que Satanás fique governando os seus sentimentos, Jesus não vai poder fazer nada por você. Porque Jesus, ele é educado. Ele vai esperar o quê? Ser chamado, tá? A Bíblia diz que não pode ter dois senhores. Um coração só pode ter um governante. Se você tem algum sentimento desse aqui, fala, Senhor, tem um governante errado no meu coração. Eu peço que o Senhor tire, porque eu não tenho força. Eu não tenho força para tirar esse outro Senhor que atrapalha a minha comunhão. Peça a Deus, Ele tem poder para expulsar esse ser aqui, ó. Ele é um que tem poder, é o Salvador, tá? Mas, como nem tudo está perdido, nós temos o remédio. Vamos mostrar o remédio, tia Shirley? Pega lá a bolsa do doutor Jesus. Eu quero mostrar aqui para vocês alguns remédios que vocês vão fazer de uso contínuo, tá? E vocês vão tomar esses remédios para poder melhorar aquele tipo de doença, tá? O primeiro... Não, esconda esse aqui, que ele é mais... Ó, o primeiro remédio. Sabe o que é isso aqui? O xarope do domínio próprio. Esse xarope aqui, se você tem um problema com aquele pecado lá do orgulho, você vai lá, ora a Deus, tá? E daí você toma, pega o copinho e toma. Fala, Senhor, me ajude a ter domínio próprio. Eu preciso controlar esses sentimentos. Eu preciso controlar aquilo que me governa, aquilo que é ruim. Peça a Deus e Ele vai te ajudar. Isso daqui é um dos frutos do Espírito, tá? Isso daqui é de uso, não vai te fazer mal. Peça todos os dias. Eu lembro que eu orava pelo meu pai, orei pelos 5 anos pelo meu pai. Senhor, incomoda meu pai. Eu falava, até meu pai descer nas águas. Incomoda meu pai. Eu pedia para o Espírito Santo. Então, fala, Senhor, dá domínio próprio, me ajuda, Senhor. Eu preciso, não tenho controle, não tenho controle da minha boca, de falar, de comer. Eu não tenho controle dos meus pensamentos. Então me ajuda, Senhor, por favor. O uso contínuo não tem efeito colateral, tá? Próximo remédio, tia Shirley. Olha aqui, ó. Colírio. Quem já colocou colírio nos olhos? Não fica melhor a visão depois? Fica melhor, né? Lá em Apocalipse, capítulo 3, 18, diz assim, que nós precisamos comprar o colírio de Deus, para que a gente possa enxergar melhor. Mas como assim comprar? O Senhor tem farmácia? É um colírio espiritual, é o Espírito Santo. Gente, a nossa luta não é uma luta carnal.
É uma luta espiritual. Quando vocês entenderem dessa forma, as contendas vão acabar. Porque a gente tem contenda com o outro por quê? Porque nós não suportamos o defeito do outro. Quando a gente começar a entender, olha, o nosso amigo lá, ele está falando, está reclamando. Gente, é uma luta espiritual até para ele também, para crescer. Então, a fraqueza, né, é uma condição espiritual. Nós precisamos ajudar o próximo também. Nós precisamos ter uma visão espiritual. Não, a fraqueza do outro não pode te abater. Se o outro é fraco, é um vaso fraco, ajuda. Você, como um vaso forte, você vai lá, usa o colírio e ajuda o seu próximo. Tá? O amor, ele só vence com o amor. Está no livro Desejado. Às vezes, quando a gente está... Às vezes não, sempre. Sempre, né? Meu tio sempre falou, tio André, quando você está doente, você toma veneno ou remédio? Ele falou para mim quando era criança. Eu falei, a gente toma remédio. Então se sua amiguinha está de mal de você, trate-a bem. Nunca mais eu esqueci. Eu falo isso em todos os meus sermões. Nós tratamos o mal com amor. Porque já é uma visão espiritual. E para a gente chegar nessa visão, é muita consagração, é muita oração. Tá? Então, não tem efeito colateral, você pode tomar todos os dias também. Pedir, né? Próximo, remédio de Chile. Olha o tamanho dessa cápsula. Quem já tomou cápsula? Eu não gosto de tomar cápsula, eu acho ela muito grande. Você gosta? Então, a cápsula da fé. Nós precisamos ter fé. Qual foi o meio da cura da mulher lá da imagem? Foi a? Ela falou, se eu pelo menos tocar na veste de Jesus, eu vou ser curada. Isso foi a fé. No meio de toda a aflição, quem tem que vir à frente? A fé. Irmãos, sempre, numa situação difícil, a fé ela tem que permanecer de pé. Eu falo por mim, eu sou uma pessoa extremamente fraca. Eu não suporto provação. Mas Deus tem me agraciado a passar as minhas provações por meio da fé. Eu sou uma pessoa que quando vem a provação, eu já me abato. Senhor, eu não consigo. Eu não sei nem como que vai ser no fim dos tempos. Mas eu peço a Deus que Ele aumente a minha fé. E todas as vezes que eu pedi para Deus aumentar a minha fé, vinha uma circunstância ruim. Incrível, né? Porque vinha aquela situação e minha fé tinha que aumentar. Então a fé ela tem que ir à frente. Está doente? Tem alguma coisa que está acontecendo na sua vida? Tem angústia? Passa por momentos ruins? Tome a cápsula da fé. Peça a Deus, Senhor, eu sei que eu posso passar por situações ruins, mas me dá fé. Me dá fé. E você, se você está no caminho da luz, você vai passar situações ruins. Tá? Então que a fé seja o seu primeiro remédio do dia. O que mais que tem aí? Esse daqui tem 6. Você tem que tomar uns 6 por dia, tá, gente? É o comprimido da humilhação. Nós precisamos dele aqui todos os dias, né? Porque nós encontramos em diversas situações. E não é fácil. Não é fácil. Eu acho que quebrar o orgulho do ser humano, acho que é a pior coisa do mundo. A irmã White diz assim, que se o ser humano tirasse 5 minutos para tirar a supremacia, tirar o orgulho, seria suficiente até para essas guerras aí. Esses homens aí que estão em guerras, lá na Rússia, né, dizem que já está cessando Israel, se eles tivessem 5 minutos, quebrantasse a sua supremacia, tirasse o seu orgulho, seria suficiente para eles pararem com essas guerras. Tá? Então esse aqui também não tem contraindicação, você pode tomar todo dia. Peça, Senhor, me dá o comprimido da humilhação, eu preciso, Senhor. Hoje eu vou para a sala de aula, hoje eu vou para o meu trabalho. Então me ajude, se eu achar alguma situação em qual o meu orgulho, o meu eu se sobressaia, o Senhor me dá força. Lembra que eu falei que quem controla aqueles sentimentos é Satanás? Ele é o autor daqueles sentimentos. Nós precisamos expulsar para que Jesus possa adentrar. Eu acho que é o último, né, tia Chile? Olha essa daqui, bem pequenininha. Quem gosta de tomar injeção? Eu não. Vocês gostam? A injeção de ânimo, olha só. Eu não ligo para tomar injeção. Eu já doei sangue. E as agulhas de doar sangue, né, tia Chile? Parece aquele negócio da caneta. Sabe quando você tira o negócio da caneta, a alma da caneta de dentro? É enorme, né? Mas nós precisamos dessa daqui mesmo, que ela é grande. Por quê? Nós precisamos tomar injeção de ânimo.
O Senhor Jesus, Ele vai te dar ânimo em qualquer situação, tá? Independente da prova, de tudo que está passando. Nós precisamos ter ânimo para ir na igreja. Nós precisamos ter ânimo para fazer trabalho missionário, para pregar, para louvar, para seguir as doutrinas. Precisamos ter ânimo. Então, quando você chegar em uma fagulha de desânimo, eu acho que eu vou sair dessa igreja parada. Não vou não, nossa. Olha, Deus, Senhor, me dá a injeção de ânimo, eu preciso do ânimo, porque a obra não pode parar. A obra é do Senhor Jesus, tá? E nós precisamos ter ânimo para animar os desanimados. No mundo tem tanta gente desanimada, o mundo tem para desanimar, mas nós somos o ânimo vindo de Deus, tá? Agora, depois que você tomar todos esses remédios, sabe como seu coração vai ficar? Tia Chile, traz aqui o nosso coração sujo. Ó, tá sujo, né? Você toma todos os dias, você vai vencer essa doença. Não é uma coisa, eu orei a Deus para tirar meu orgulho na quarta-feira, na quinta não tenho mais orgulho. Não é assim. Quando Paulo falou combati o bom combate, ele falou que já no fim da sua vida. Então, desde a carreira de Paulo ainda continuou combatendo o bom combate. Então, uma coisa diária, tá? Você toma o remédio naquele momento para sarar aquele dia, certo? Quando você está com febre, você toma o remédio e 6 horas a febre volta, tem que tomar de novo. Aqui também, ó, você toma de manhã, ora a Deus, no outro dia você toma de novo. É uso contínuo, tá? E tem um também que está aqui que eu esqueci, que é a palavra de Deus. Esse daqui é primordial, tá? Se você quer saber o caminho de como agir, o que falar, o que comer, o que beber, o que fazer, pegue a sua Bíblia. Eu acredito que todos têm uma Bíblia em casa, tá? Então o caminho está aqui, o caminho da salvação. Ninguém vai ao céu se não conhecer o Salvador, tá? Agora vamos lá, vamos ver como vai ficar o nosso coração, né, tia? Tia Cilê, tia Chile. Vamos lá, ó. Então vamos lá, vira o coração. Vamos fazer uma faxina nesse coração. Vamos lá. Quando você toma um remédio diário, sabe o que vai acontecer? Aquele coração que tinha ódio, assim, sabe o que vai ficar agora? Manso. Agora no seu coração você vai suportar as agulhas, você vai suportar as afrontas. Você agora é uma pessoa mansa. Por quê? Você está lendo a Bíblia, você está orando todos os dias, você está pedindo a Deus, Senhor, quebra o meu orgulho, me dá uma visão espiritual, tá? Então, e seu coração também vai ficar assim, ó, fiel a Deus. Se você for fiel a Deus, você vai ser fiel onde quer que você for. No seu trabalho, na sua igreja, tá? Olha aqui, ó. Opa, outro fruto aqui. Amabilidade. Tá parecendo os frutos do Espírito, né? Porque, na verdade, é. Cristo, agora, ele vai tirando tudo, ó. Tirou o ódio. O que ele colocou agora no seu coração? Amor. Quando vier aquelas pessoas que vão te xingar, te humilhar, você vai permanecer tranquilo. Eu lembro que lá em Curitiba, o irmão Pedro, um senhor idoso, ele contou o testemunho dele dias depois ele foi a óbito. E ele contou a experiência assim, que ele estava dirigindo o carrinho dele e ele parou num lugar que era tinha um sinal e veio um carro atrás com tudo. Bom, desceu um homem tão bravo, falando. O irmão Pedro desceu do carro e ficou. Aquele homem falando. E o irmão Pedro, tá bom, eu vou pagar seu prejuízo. Calma, manso. Depois aquele homem caiu em si, um homem bravo, e falou, ai Senhor, desculpa, eu não estou bem, eu estou com um problema, eu estou passando uma provação. O Senhor Pedro falou, fica tranquilo. O espírito dele quebrantou o espírito daquele homem bravo. Ele foi uma pessoa mansa, foi amável, tá? Então a gente pode fazer isso também, quebrantar tudo que é de ruim com o seu jeito de ser. Outra coisa que nós vamos ter, eu acho que isso aqui todo mundo quer, né? Paz. Mas não é a paz o contrário da guerra. É a paz de espírito. A plena paz. Sabe o mundo está pegando fogo, mas você pode cair no mundo que eu estou em paz? Tem um hino que fala isso, né? Pode cair o mundo, mas eu estou em paz. Se eu morrer, eu vou estar em paz, porque eu sei que eu vou ressuscitar depois. Tá?
Agora aqui, ó, alegria. Quem que não gosta da alegria, né? É tão bom ser alegre, ser feliz, tá? Outra coisa também, de tanto você pedir domínio próprio, agora o teu coração vai ter domínio próprio, tá? Nós precisamos, esse aí também é fundamental para a nossa vida espiritual. Bondade, é tão bom ser uma pessoa mansa, bondosa, né? E outro também, é a paciência. Olha aqui, a paciência. Nós precisamos ter paciência, né? Não está parecendo que todos falam a mesma língua? Sabe por quê, crianças? Porque todos esses aqui que eu falei são atributos do nosso Salvador, tá? Ele pagou o seu pecado, por ele pagar o seu pecado e você aceitar, agora ele controla o seu coração. Olha que contraste, mostra aí diante do coração preto. Olha aqui, ó. Todos esses sentimentos é controlado pelo eu. Por trás do eu, quem está? Satanás está controlando. Quando você ora a Deus, tem uma consagração plena, agora Cristo governa o seu coração. Não existe meio termo, um pouco é Cristo, um pouco é Satanás. Não existe. Um ou outro vai prevalecer. Então você precisa orar. No nosso coração não existe dois senhores, apenas um, tá? Que Jesus, ele controle o nosso coração. Se você tem algum sentimento, você sabe que cada um se conhece aqui, né? As crianças também se conhecem. Se você tem algum pecado que você sabe que é errado, mas você ainda pratica, Senhor, por favor, me ajude. Gente, vocês precisam ter experiência com Jesus. Uma vez, o Antônio estava doente, meu esposo estava viajando, eu morava lá no Espírito Santo. E daí apareceu um monte de pelota no Antônio. E eu pensei, Deus está querendo provar a minha fé. E agora, o que eu vou fazer? Liguei para meu esposo, eu fiz uma filmagem, tem até hoje a filmagem dele bem pequenininho, ele tinha 2 aninhos. Todo parecendo uma ferida assim, bem feia, surgiu no corpo inteiro. E era incrível que eu levava ele no médico, quando chegava lá não tinha uma mancha. Mas eu não sei o que está acontecendo. Eu voltava em casa 1 hora depois, as manchas voltavam. Teve um dia, nesse dia, eu voltei de novo, quando eu cheguei no meio do caminho estava clareando. Falei, não sei o que está acontecendo. Eu cheguei em casa desesperada. Era de noite já. E eu, Senhor, o que eu vou fazer? Eu fiz a minha oração de súplica. E eu falei, Senhor, eu não tenho marido, eu não tenho pai aqui, eu não tenho ninguém. Tem eu e uma criança, eu não sei fazer nada. Senhor, a única coisa que eu tenho aqui é um pouco de fé. Senhor, por favor, me ajude. Gente, eu clamei, essa oração foi do fundo da minha alma. Falei, Senhor, por favor. Na hora que eu me levantei, eu escutei uma voz falando assim, maisena com água. Fui lá no meu armário, peguei a maisena, fiz um creminho, passei no corpo dele todinho, vesti um pijama. E fui dormir. Sabe o que aconteceu? No outro dia não tinha uma mancha, não tinha uma ferida. Por isso que eu falo, vocês precisam ter a sua experiência com Cristo. Ela vai te salvar. Não tem fé? Pede. Não tem sabedoria? Pede, busca. Ele vai dar e te dar em dobro. Irmãos, quando eu era criança, eu tinha 13 anos. Eu assisti o desenho de Salomão e eu falei, Senhor, eu também quero sabedoria. Eu também quero sabedoria. E eu tive muita sabedoria na época. Então as crianças também podem pedir sabedoria, saúde. Pode pedir o quê? Pode pedir a Jesus que transforma o seu coração. Ele pode, ele tem esse poder. Então eu desejo que todos tenham o coração regido pelo Salvador. Ele é o único que pode salvar. Amém? Amém.